eu mencionei, né, se você fizer isso aí, isso vai te ajudar muito. Uma boa curvatura, né, um bom controle de produto, vai te ajudar a ser mais rápida, vai te trazer economia e mais dinheiro. Então hoje, vamos falar sobre o acabamento perfeito. Quem de nós, né, não quer um acabamento perfeito? Na verdade, a gente trabalha em função disso, né? O nosso objetivo é realmente ter um acabamento perfeito. E a gente sempre está em busca de melhorar isso, né? Como a gente pode fazer isso. Até porque, né, a gente bem sabe que o acabamento, ele é a assinatura da profissional, né? Não sei se já aconteceu aí com vocês de vocês verem uma unha, né? Uma unha que tá grossa, uma unha que faltou lixar, né? Aquelas unhas que a gente se depara muitas vezes, né? Com a curvatura aberta, fora da simetria. E você já cria uma visão negativa, né? Às vezes a pessoa, ela usou um bom produto, um bom preparador, a unha dela dura, mas é uma unha esteticamente que não tá legal. Então a gente nem para pra pensar nisso. Primeira coisa que a gente para pra analisar é a beleza da unha, né? E as clientes, elas não são diferentes, né? As clientes, até muitas delas só reparam na estética da unha, na simetria da unha, né? De como ela tá delicadinha. É o que as clientes buscam, né? Então, por isso que a gente precisa ter um acabamento perfeito. E no começo, as nail designers apanham bastante, porque às vezes vem, como é que eu posso dizer, errando lá do começo. E aí, lá no acabamento, na parte do lixamento técnico, tentam consertar. E aí vira minutos, vira horas, e a pessoa ainda tá lá lixando. E às vezes lixou tanto que deixou as paredes da unha fina e aquela estrutura já não tá legal, né? Então perdeu tempo, perdeu produto e ainda não ficou do agrado. Então, por isso que a gente sempre busca esse acabamento, né? E o acabamento, gente, ele tem início, por assim dizer, lá quando a gente começa a estrutura da unha. Por quê? Porque quando a gente faz uma boa curvatura, né? Isso ajuda muito a gente a ter um bom acabamento, uma boa simetria, né? E isso depois que a gente começa a ver que fazer a curvatura dar certo nos ajuda, a gente fica até mais rápida. Então até eu fiz uns desenhos aqui pra demonstrar pra vocês mais ou menos como a gente faz isso. Vocês não vão rir do meu desenho, né? Por favor. Então tá, gente, ó, fiz alguns desenhos aqui, ó, pra vocês entenderem bem, né? Essa unha aqui seria quando a gente aplica a fibra, né? Quando a gente aplica a fibra assim, né? Quando a gente quer fazer uma unha quadrada, a gente aplica a fibra em leque, certo? Mas se a gente não curvar essa unha, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, totalmente fora da simetria. E quando a gente faz a curvatura, porém ela abre, ela não fica bem assim, esquisita, assim, ó, aberta? Fica, né? E fica feio. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora, né? Quando a gente abrir a fibra em leque, nós precisamos usar um gel que segure a curvatura, que é um gel hard, né? Um gel pra curvatura. Então, a gente usando esse gel, a gente consegue deixar essa curvatura, né? Isso já vai ajudar na nossa curvatura. O que mais vai ajudar na nossa curvatura? Como eu falei, abrir a fibra em leque, né? E depois que a gente hidratar a fibra, passar o gel hard, colocar a presilha nessa unha, né? Então, o que acontece aí? Até muitas pessoas têm problema com abrir a curvatura, né? Colocam lá o gel 3 segundos, né, vem com a presilha, até aí tudo certo. E aí o que acontece? Não leva de volta na cabine polimerizar. Cada gel que a gente passa, a gente precisa deixar ele polimerizar. Principalmente quando a gente usa, por exemplo, 3 géis diferentes. No caso da Volia, né? Tem um gel para capa base, tem um gel para curvatura e tem um gel para ponto de tensão. Então, todos esses géis a gente deixa polimerizar. Enquanto eu não deixava polimerizar, a minha unha não dava certo. Sempre dava descolamento, abria curvatura, dava o maior dos problemas. Então, o que a gente precisa fazer? Levar fez na curvatura 3 segundos, curvou, botou a presilha, né? Leva na cabine pra ela memorizar, pra ela polimerizar. Então, se o gel pede 60 segundos, põe 60 segundos. Se o gel pede 2 minutos, né, 120 segundos, põe 120 segundos. Aí a sua curvatura vai estar estabilizada, né? Então, depois que a gente fez a curvatura, a unha já mais ou menos já entrou na simetria. Aí, o que a gente faz? A gente vai construir um ponto de tensão, né? Vai colocar gel ali. E nesse momento também a gente precisa de atenção para ajudar no nosso acabamento. Por quê? Muitas pessoas colocam muito gel, principalmente no começo, né?
vai lá, faz aquela bolinha de gel e põe em cima da unha, né? Daí que fica aquele murum de gel que depois tem que lixar tudo. Então, nesse momento, gente, a gente tá falando aqui de unhas de salão, né? Unhas comerciais, unhas de tamanho normal, não unhas extremas, né? Então, o que a gente faz? Tem que ter controle de produto nesse momento. E para essas unhas, a gente não precisa colocar muito gel. Nós precisamos colocar uma quantidade de gel para que essa unha fique resistente, porém não precisa ficar uma unha grossa. Então a unha precisa de ter no mínimo 1 milímetro. E se você for parar para analisar, né, quem tem aí o espessímetro, 1 milímetro não é uma coisa muito grossa, não é uma unha grotesca. Então muito gel não vai ficar legal. Então, por isso que nessa hora a gente precisa ter controle de produto, né? O que vai facilitar no nosso acabamento, vai nos dar uma economia, porque daí a gente não precisa lixar aquele monte de produto depois. Nós vamos ter economia de produto e economia de tempo, o que vai ajudar muito. Então, pra nossa unha ter simetria, a gente seguia por onde? A gente seguia por aqui, ó. Né? Então, ó, eu vou passar um tracinho aqui pra vocês darem uma olhada. Como é que ela ficaria bem simétricazinha quando a gente constrói a curvatura. Gente, é só um desenho só pra vocês entenderem, tá? Ó. Né? Então, essas abinhas aqui, ó, elas vão virar curvatura. Então, aí a nossa unha vai ter simetria. Então, você percebe que se você fizer uma boa curvatura, né? Não colocar ali aquela montoeira de gel, isso vai te ajudar a ter um acabamento perfeito. E, melhor ainda, você vai conseguir fazer isso de modo mais rápido. Como eu mencionei, né, se você fizer isso aí, isso vai te ajudar muito. Uma boa curvatura, né, um bom controle de produto, vai te ajudar a ser mais rápida, vai te trazer economia e mais dinheiro. Às vezes são coisas, detalhezinhos, né, que a gente acha que não vai, assim, influenciar, mas influencia bastante. Tá, gente, agora partindo pro lixamento, né, o que a gente precisa fazer no lixamento? Bom, a gente tem que ter noção de que o lixamento, ele tem que ter um passo. Por que ele tem que ter um passo? Porque senão você se perde. Se você deixa um pouco na ponta, um pouco do lado, um pouco lá na área da cutícula, e depois volta pro lado de novo, isso vai fazer você se perder, vai fazer você perder tempo também. Porque aí se você começar numa unha fazendo isso, na outra já faz de outro jeito, você não vai conseguir saber o que você fez em cada unha. E toda a vida vai ter que voltar a estar olhando. Então por isso que você precisa ter um segmento, né? Um exemplo pra vocês entenderem, né? Quem aqui não conhece costura, né? Malharia, facção, enfim, né? Então, em toda a malharia tem um revisor, né? E esse revisor, se você reparar, o trabalho dele, ele tem um segmento. Ele não começa lá pela ponta da camisa, pela barra, depois vai pra gola, depois vai pra manga, e na outra ele já começa pela manga, depois vai pra barra. Não, ele tem um segmento. Ele olha aqui, olha ali, olha lá, e assim ele faz em todas as camisas. Porque desse modo, quando ele entregar o lote, quando ele fechar aquele lote de roupa, lá, enfim, de malha, ele vai saber que ele vai ter certeza de que ele olhou tudo, que tá tudo conferido. Então, da mesma forma, a gente faz com a unha. Né? O lixamento, ele tem um passo a passo, por isso ele se chama lixamento técnico, né? Então, o que a gente faz? Muita gente faz com motor, né? Faz com uma broca, com motor. Eu nunca tentei. Eu me acostumei a fazer com a lixa, né? Então, como é que eu faço com a lixa? Inicialmente, a gente começa pela ponta. A gente acerta essa ponta. Como é que a gente faz isso, né? A gente não faz com a lixa reta, a gente não faz nem assim, pra tirar a curvatura, e nem assim. A gente dá uma leve inclinadinha pra cliente. Então, eu fiz aqui de novo um desenho, pra vocês verem mais ou menos como fica, ó. Ela abre um U, né? Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai dar uma leve abertura nessa unha. Aí você vai ver aonde você precisa tirar aqui, ó. Isso vai te ajudar a ter uma visão melhor dessa unha. Então, a gente sempre começa pela ponta. E esse lixamento a gente faz todo primeiro numa unha, depois passa pra outra. Não é feito assim, ponta, 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 caimento, caimento, caimento. É numa unha só. Eu pego uma unha, lixo a ponta. Depois que eu lixo a ponta, eu faço o quê? Eu tiro o caimento de um lado e depois de outro, né? Não faço assim nos dois. E nem também entro com a minha lixa lá dentro da unha, porque isso vai dar dente. Principalmente se for fibra. Fibra é muito fácil de dar dente. Então, a gente não faz desse modo. A ponta, a gente sempre dá uma inclinadinha pra cliente. E se a gente for olhar, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Né? Um Uzinho. Aí, muita gente se preocupa, né? Que a unha tá funda ali, mas não se preocupe que depois a gente acerta isso, tá? Então, a gente lixou ponta, vai tirar o caimento, vai deixar essa estrutura reta. Até onde eu preciso tirar o caimento? Vamos lá. Então, o caimento aqui, ó. Aqui, quando a gente faz aquela curvatura aqui de cima, lembra que fica essas abinhas aqui? E, consequentemente, essas abinhas, elas dão uma caída. Então, a gente precisa acertar isso com a lixa. Até onde a gente vai tirar o caimento? Até onde essa unha fica reta aqui, ó.
Então toda essa parte preta tem que sair. Porque senão a unha vai ficar bem esquisita. Então a gente tira esse caimento que fica, né? Visto lateralmente, fica assim, ó. Então a gente vai tirar todo esse caimento até essa estrutura ficar retinha. Então esse é o caimento que a gente tira, né? Nessa lateral. E quando a gente faz isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim, ó. Não assim, pra tirar os dois ao mesmo tempo. Né? Eu dou uma leve inclinada, eu olho, né? Eu viro o dedinho da cliente de lado e passo, olho. Porque às vezes se você ficar passando ali, quando você vê já tirou demais. Então precisa você desenvolver um olhômetro. Quando a gente tem que bater o olho na unha e ver ali o que precisa ser tirado. Então o caimento você vai fazer isso, até essa unha ficar alinhada. E faz isso dos dois lados. Certo? Depois a gente vai pra simetria. A simetria é o que eu expliquei pra vocês, né? Que é acertar a unha da cliente com os cantinhos. Deixa eu fazer uma bolinha aqui pra vocês verem. Com os cantinhos, assim, ó. Você vai acertar, né? E isso você vai fazer com a lixa retinha, né? Você vai pegar a unha da cliente, vai encaixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A lixa e vai, ó, né? Dá uma pouca coisa, uma viradinha aqui na lixa e vai lixar. Bem retinho. Geralmente, a gente coloca a nossa firmeza mais na pontinha, mais aqui, ó. A minha mãe é bailarina, tá? Então não vai ficar... Vai colocar a nossa firmeza um pouquinho mais aqui, porque geralmente é aqui embaixo que a gente tem que acertar. A unha, a lixa, ela tem que passar na unha toda. Porém, ali embaixo, né, sempre quer ficar um pouquinho mais aberto. Então, a gente acerta ali com a lixa. Também, gente, precisa cautela, né? Pra não deixar essas paredes laterais muito finas. Então, você lixa, né? Eu geralmente conto, né? 1, 2, 3, vou pro outro lado. 1, 2, 3. Como é que eu pego a lixa? Desse jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Dentro da minha mão e faço assim. E lixo retinho, né? Pra acertar essa simetria ali. E é nessa hora que você percebe que quando você faz a curvatura da unha, ela já fica muito mais fácil. Porque você não precisa acertar tanto lá. Ela já tá num esquadro, por assim dizer. Já tá num segmento, né? Então, é desse modo que a gente faz a simetria da unha, né? Depois da gente fazer a simetria, a gente vai lá pra área da cutícula. E aí que você tem que tomar muito cuidado. Então, na área da cutícula, como é que você vai fazer? Você vai passar aqui, ó. Deixa eu riscar aqui pra vocês entenderem bem o que eu tô falando. Vai passar a lixa aqui, ó. Na área da cutícula. Porque você já vai ter lixado ali na lateral, né? Já vai estar tudo certinho. Então, você vai lá pra área da cutícula. Como é que eu lixo a área da cutícula? Como é que eu vou saber que eu tô lixando a área da cutícula? Se você lixar assim... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim, ó. Você não vai estar lixando a área da cutícula. Você vai estar lixando aqui em cima da unha. Não vai estar pegando na área da cutícula. Na área da cutícula, o que a gente faz? Dá uma leve levantadinha. E passa contornando a cutícula. E também é pouca coisa. Você não vai ficar ali lixando. Você vai passar com bastante delicadeza. Bastante delicadeza. Pra facilitar o seu trabalho, se você tem uma lixa dessa daqui, ó, você pode reparar que ela te ajuda muito. Por quê? Porque embaixo ela é reta, em cima ela é meio abaloada, né? Então, a área da cutícula, ela é como? Ela é arredondada. Então, você passa o lado arredondado da lixa. Isso vai te ajudar. E se você passar assim, ó, você vai estar passando bem ali. Não vai estar pegando na cutícula dela e não vai estar pegando em cima da unha. Vai estar pegando bem na área que a gente quer fazer mesmo, né? Bem na área da cutícula. Então tá, recapitulando, né? Fizemos a ponta, tiramos o caimento e fizemos a simetria. Essa unha já tá ficando bonita. E agora a gente fez também a área da cutícula com bastante leveza, não precisa nada de força. Então tá, gente, ó. Pegamos a nossa lixa. Ah, uma dica importante. Como é que eu vou fazer esse lixamento? Não assim. Não assim. Por quê? Porque isso vai me dificultar. E quando eu pego a lixa assim, ó, também me dificulta. Olha como é que fica o meu braço. Né? E pra ter delicadeza... O que você faz para ter leveza é você fazer a mão de tesourinha, né? Encaixa a lixa aqui dentro, pega bem pra pontinha assim, ó. Bem pra pontinha. E apoia o seu dedo aqui, ó. Fica desse jeito assim, ó. Aí, você vai ter leveza, ela vai estar bem soltinha na sua mão e você vai conseguir passar bem na área da cutícula. Claro que eu sempre começo desse lado, né? Eu começo do esquerdo e vou pro direito. E vai chegar aqui, ó, eu já não vou conseguir ter tanta facilidade pra passar lixa.
Então eu mudo a posição da minha mão e passo. Assim ela vai ficar bem trabalhadinha. Certo? Então tá, fizemos a área da cutícula e agora? Como é que eu faço o resto da unha toda? Eu posso lixar assim, posso lixar assim, posso lixar assim. Então, como eu falei, é um segmento, né, gente? O que a gente vai fazer? Depois que a gente lixou a área da cutícula, vou fazer aqui no meu desenho também pra vocês entenderem. Lixamos lá a área da cutícula. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lixar o corpo da unha, o restante dela, né? Vai dar aquele acabamento. Então, como é que a gente faz? A gente lixa assim, assim e assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fazer aqui no desenho. A gente fez a área da cutícula e agora a gente vai fazer lateral, meio, lateral. Lateral, meio, lateral. Desço. Lateral, meio, lateral, desço. Nesse processo, eu já vou contando 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E assim eu vou fazendo. Ter essa contagem e ter essa sequência vai fazer com que eu lixe o mesmo tanto que eu lixei desse lado, desse lado. Então, eu vou fazendo 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vou fazendo até no final da unha. Eu sempre reparo que nas minhas unhas, esse lado aqui, ó, que é o lado que eu acabo, eu sempre deixo a desejar, porque a minha mão não vai lá, toda lá, né? Então, eu venho aqui, ó, e faço assim. Bem de levinho também. Só pra dar uma acertada. E sempre quando eu vou fazendo isso, eu já vou olhando a unha de lado. Eu olho, 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 olho. E assim vai. Porque a gente precisa treinar o olho, né? Se precisar, até cinto às vezes. Tem que prestar bem atenção nessa parte, para o acabamento ficar bem... A unha ficar bem finalizada, o acabamento ficar bem perfeito. Ah, mas eu preciso fazer tudo isso? Se você quiser ter um bom acabamento, sim. E o bom, gente, é que no começo, a gente demora mesmo. No começo demora. E a gente fica, né? Às vezes a gente esquece algum detalhe, mas conforme a gente vai fazendo certo, né? Toda vez que a gente fizer um treino, fizer uma unha e fazendo certo, quando você menos esperar, você vai estar fazendo automático. Vai estar fazendo rápido e automático. E do jeito certo, que é melhor ainda, né? Não é assim quando a gente aprende a dirigir também? Não é muita informação? Trocar marcha, virar e sinalizar. Mas depois a gente faz que nem presta, bem dizer, atenção, assim, né? Não precisa estar ali, né, atenta ali, focada naquilo. A gente vai fazendo naturalmente. Então, com o alongamento é a mesma coisa. Claro que no alongamento a gente sempre tá de olho no que tá fazendo, né? Assim como quando a gente tá dirigindo. Mas, executar dessa forma no começo, apesar de ser demorado, detalhista, vai ajudar a gente, quando a gente tiver com prática, tá fazendo do jeito certo e não do jeito errado. Então, quando eu vou lixar a unha toda, eu também pego assim, ó. Porque a minha lixa também fica levinha. E fica mais fácil pra mim fazer esse movimento aqui, ó. De lixar. Né? Se eu pego assim, ó. Né? Ou assim. Já fica mais difícil, né? A mão já fica mais dura. E quando eu pego assim, ó, já fica mais fácil de trabalhar, né? E quando a gente faz uma unha quadrada, né? É a mais difícil. A unha quadrada é a mais difícil. Porque a unha quadrada é bem mais fácil você bater o olho e achar o defeito. Bem mais fácil. Por isso que ela é a mais difícil. Por isso que quando a gente inicia, quando a gente aprende, quando a gente inicia focando na quadrada, depois que a gente consegue fazer uma boa unha quadrada, os outros formatos, não que seja assim super fácil, mas você consegue ter maior facilidade em deixar eles mais certinho. Falando um pouquinho ali da curvatura, né? Das presilhas já mencionei. Então, algo que vai ajudar também é quando você curva com a pinça, né? Depois que você fez o ponto de tensão ali, você curvar com a pinça. Olha, muita gente tem problema, né? Porque às vezes fica fazendo a cliente sentir dor, daí a cliente não aguenta e você quer curvar ao mesmo tempo, e às vezes acaba não conseguindo pelo jeito que você pega a pinça e também por estar trazendo um incômodo ali pra cliente, né? E no outro dia a unha dela vai doer bastante. E além disso, você pegar a pinça do modo correto vai fazer com que você não danifique a unha dela, porque se você apertar demais, né, fizer ali do jeito errado, você pode também dar um descolamento de placa. Então, como é que a gente faz com a pinça, né, pra nos ajudar também a dar uma boa simetria? A gente vai pôr a pinça, ó, assim. Tá vendo o tanto que tá sobrando da minha unha? Deixa eu encaixar bem ela aqui. O tanto que tá sobrando ali, ó, não tá pegando aqui no meu dedo. Tá pegando na minha unha.
no meu gel, né? Não tô, ó, eu soltei a pinça, soltei a pressão que ela tem e ela não tá doendo meu dedo. Não tá pegando aqui embaixo, ó. Se eu ponho a pinça aqui embaixo, eu já sinto lá na minha unha. Já sinto doer, já me incomoda. Mas quando eu ponho a pinça aqui, ó, que ela sobra um pouquinho, que ela sobra um pouquinho, eu tô pegando ela do jeito correto e eu não vou causar dor na unha da cliente. Né? Então, pegar dessa forma, pede pra cliente deixar a mão molinha, porque quando a cliente deixa a mão dura, você demora a conseguir encaixar e nessa o gel já vai esfriando. Então, pede pra ela relaxar a mão, aí você vai acertar bem acertadinho aonde você quer pôr a sua pinça, ó. Sempre tem que estar sobrando um pouquinho na lateral. Em cima, ó, tá vendo que ela não tá tampada, ó? Ela sobra um pouquinho. Sobra um pouquinho ali da pinça, ó. Então, é dessa forma que a gente põe. E também, a gente pode curvar o leito e vai curvando embaixo também, né? Aqui embaixo, ó, tá totalmente fora do dedo. Então, eu já posso já posso inclinar ela e pôr, né? Então, isso também é uma dica, né, que vai ajudar. Tem gente que não tem a pinça e curva com o dedo. Eu nunca tentei fazer isso, não sei se dá certo, mas acredito que o apropriado seria você ter uma pinça dessa daqui, né? E a pinça precisa ser essa aqui. Não pode ser aquela pinça que é aberta, tipo a pinça que as costureiras usam, né? Pra pôr a linha, né, na agulha. Eu cito muito a costura, gente, porque eu era costureira. Então, ó, eu tinha uma pinça que era assim, ela já vinha aberta, né? E pra fechar você apertava. Essa aqui, pra você abrir, você tem que apertar, ó. E quando você solta, ela já tem uma pressão. Então, você também não precisa, né, ser bruta ali, né, na unha da cliente. Como eu mencionei nas outras lives, todo procedimento que a gente faz na unha da cliente, a gente faz com delicadeza. E o lixamento é a mesma coisa, tá? Porque se você pôr força, por exemplo, na hora de lixar, você achata a unha. Ela não fica arredondadinha, não fica bonita, não fica delicada. Ela vai ficar achatada. Então, ó, é bem de leve, você vai modelar o gel, né? Vai ficar mais fácil com o tempo quando tiver controle de produto. E quando acertar bem na curvatura. Aí vai ficar bem mais fácil, vai ficar molezinha. Certo? Agora que a gente fez esse lixamento todo, né? Como é que nós podemos fazer o nivelamento da área da cutícula? Que é algo que as pessoas têm muita dúvida, né? E umas que eu tenho, que eu uso, que são essas aqui, ó. É a 720, a 718 e eu acho que é a 703. Essas aqui. Todas essas três você consegue fazer o nivelamento, tá? Daí vai de preferência também. Essa daqui eu já uso pra fazer a remoção da cutícula. Essa daqui, ó. A remoção da cutícula. Então, geralmente eu faço o nivelamento da área da cutícula com ela. Mas eu também gosto dessa daqui, que ela é maiorzinha, né? E ela consegue pegar na unha toda também. Então, como é que a gente faz a área da cutícula pra ela ficar bem nivelada? Porque se você deixar um degrau nessa unha, ela não vai ficar com aspecto legal. Principalmente quando pinta, dá pra ver aquela diferença. Ou quando cresce, dá pra ver nítido que cresceu, né? Fica bem esquisito. E aquele degrau também vai dar descolamento. Então, como é que a gente faz, ó? Deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui. Na área da cutícula, pra gente nivelar, a gente não faz assim, ó. Não faz assim. Não é a 45 graus. A gente deita, literalmente deita. Tá tão claro, né? Deita a broca sobre a unha da cliente e vai passando. Nesse momento, você tem que ver pra que lado tá o seu motor, né? O meu fica no esquerdo, então eu levo pro esquerdo. Sempre levo pro esquerdo. Se eu voltar, eu arranco o produto. Aí já descolei. Então, eu sempre levo pro esquerdo. Encosto bem e levo pro esquerdo. Quando você olhar, vai estar bem no formatinho do U. Bem no formatinho do U. Então, aí quer dizer que você tá realmente no lugar certo, tá nivelando. Né? Então, encosta bem no gel e deita ela na unha. E vai levando. Não pode passar muitas vezes, por isso o motor tem que estar numa rotação, assim, não pode estar numa rotação muito baixa, porque se você ficar passando ali, passando, você vai descolar o gel. Então, e vai fazer ele também, vai ficar soltando, esfarelando, e vai ficar bem fina ali, né? Vai dar um pré-descolamento já. Então, você deita bem ela e vai levando. Aí, nesse momento, se você perceber, né, eu acho que eu tinha que dar mais uma acertada mais aqui em cima, né? E você já passa também. Já aproveita, né? Você fez o seu acabamento manual com a lixa, né? Com a lixa manual. Mas não tem problema nenhum se você perceber, não, tem alguma coisinha aqui ainda. Em passar a broca ali já tá passando mesmo, né? Então, pode aproveitar já e passar também. Então, gente, ó, broquinha, né? Na área da cutícula. 720, 721, tem a 721 também, que é um pouco maior. 718, 703. Afinar a pontinha. Muita gente tem dúvida nessa hora.
Inclusive, né, as iniciantes que já põem muito gel, é porque elas já têm medo de deixar a estrutura fina, propensa a quebrar. Então, essa parte de afinar a ponta, muita gente tem medo de deixar a estrutura fina e aí na primeira pancada ir pro beleléu, né? Mas, gente, se for só pontinha, dá pra deixar ela finíssima. Finíssima. E como é que a gente faz isso? Com a broquinha 0,82, que é essa daqui, ó. A 0,82. Ou a 0,85, que ela é maior, né? Você pode ter as duas, a 85 para unhas que são maiores e a 82 para unhas que são menores, mas quando eu iniciei, eu comprei só a 0,82, porque era que vai servir tanto para unha grande como para unha pequena, já dando uma economizada, né? E eu uso ela até hoje, não comprei a 0,85. Então eu uso só a 0,82. E aí, para afinar a ponta, como é que a gente faz? A área da cutícula, a gente deitou a broca. Na ponta, a gente não pode fazer isso. Porque se a gente deitar a broca aqui, ó, ela vai afinar a estrutura lá dentro. Vai afinar aqui também, ó. O que a gente não quer. A gente quer só afinar a ponta. Então, como é que a gente faz com o motor, bem dizer, quase em pezinho? Encosta, empurra. Encosta, empurra. Nessa hora, você precisa tomar cuidado também para não tirar as pontinhas da sua unha. O que vai acabar com a sua curvatura. Então, você vai encostar, né? Vai pegar a unha de frente. Não precisa levantar a unha assim pra você. Porque, consequentemente, você vai enfiar mais o motor. Então, a unha pode estar retinha. Você vai encostar e empurrar. Encostar e empurrar. Ah, preciso afinar aqui do lado. Então, eu também dou uma viradinha na unha dela e empurro. Pra não tirar a pontinha. Você não precisa ver a unha lá embaixo, mas também você precisa ver o que você tá fazendo. E aí, afinei, né? Afinei, deixei bem fininha. Como é que eu faço pra tirar aquele degrau que fica? Né? Aquela diferença quando você olha a unha assim, né? Tá uma parte fina e uma parte grossa. A broca assim. Opa. A broca assim. E você vai só com essa quinazinha aqui, ó. Vai encostar lá no degrau e puxar pra fora. Você afinou assim. Certo? Você vai tirar o degrau assim. Opa, meu dedo tá tampando. Assim. Também não precisa enfiar lá dentro. Assim. Só pra tirar o degrauzinho. E aí vai ficar a pontinha fininha. E só a pontinha. A estrutura dela vai estar intacta lá dentro. Se você fizer assim, né? Vai estar bem fininha, vai ficar naturalzinha, porém resistente. Certo, gente? 0,82, 0,85 já falei. Agora, né? Finalizando. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre ir tirando o pó. Né? Que a gente vai... Eu, por exemplo, eu não trabalho com um aspirador. Não tenho aspirador. Então, eu vou sempre tirando o pó. Né? Faço um lixamento e tiro o pó da toalhinha, né? Eu vou tirando o pó. Por quê? Porque não fica aquele acúmulo de pó na mesa. E também, agora, na hora da finalização, é importante ter o mínimo de pó possível no ambiente. Porque agora você vai fazer o último lixamento, que é com essa lixa aqui, que ela também, ó, ela tá até sujinha aqui, porque eu tava até pouco tempo trabalhando. Você vai fazer vai polir a unha com ela. Vai tirar as ranhuras da unha, né? Ela também é 180 também, ó. Isso aqui dura uma vida, tá? Eu comprei 12 lixas. Não sei, mas já tem quase um ano. Uns 8 meses. Eu tenho mais algumas ali na gaveta. Mas enfim, o modo como você vai usar essa lixa aqui também vai influenciar no seu acabamento, né? Como é que a gente faz? Essa lixa aqui, ela é essencial porque ela vai te ajudar a deixar a unha também, como é que eu posso dizer? Ela vai te ajudar a não dar descolamento também, porque ela vai selar bem. Ela vai selar bem. Então, como é que a gente faz? Com essa lixa aqui, né? Acabamos o nosso lixamento, nivelamos a área da cutícula, afinamos a ponta e agora você vai esfregar ela. Nela você pode colocar um pouquinho mais de firmeza, mas cuidado com a força, porque pode queimar também, tá? Esquentar a unha da cliente, esquentar a pele. Então você vai, ó, principalmente na área da cutícula, lembra que eu falei, ó, uma inclinadinha e esfregar bem. Aí esfrega do ladinho, esfrega do outro ladinho. E agora, pra dar uma acentuada na sua curvatura, como é que você vai fazer? Deixa eu tentar virar. Ponta pra baixo. Eu já dou uma arredondada aqui, ó. E vou virando a ponta pra baixo. Se você reparar, eu vou fazer na minha aqui pra você escutar. Ver se dá pra escutar. Ela, dependendo como você pega ela, ó, e vira assim, ó. Ela até dá um estalinho. Então é sinal que você tá passando bem ela na ponta. E conforme você vai arredondando, você vai fazendo, né? Vai sempre arredondando, nunca vai deixar assim. Sempre vai arredondar. Você vai também deixando ela bonita.
E fazendo a ponta para baixo, você vai estar como que acentuando a sua curvatura. Isso é uma coisa assim que parece uma bobeira, mas influencia muito. Eu notei isso. Quando eu não fazia na ponta, não dava todo esse lixamento certinho, a minha unha parecia que, sei lá, queria ficar esquisitinha. Então, fazendo esse movimento com a ponta, ajuda muito. Depois que a gente fez isso, a gente tira o pó de novo, inclusive da unha, tá? Passa a escovinha ali, tira o pó, porque esse pó, se ele entrar em contato com o seu adesivador, né, com o seu prime sem ácido, ou com o seu top coat, vai contaminar. E a finalização não vai ficar perfeita. Então você tira bem ali. Inclusive tem até pessoas que borrifam o cleansing, né? O higienizador. Eu não costumo fazer isso. Mas tem gente que faz e passa uma vassourinha, tipo uma vassourinha, vai no motor mesmo, mas passa tipo uma vassourinha assim. E aquilo fica completamente sem pó. Eu não fiz, mas eu já vi gente fazendo. Né? Então pode ser uma ajuda aí pra deixar a unha, né, bem sem pó ali. Fugiu a palavra, gente. Vocês entenderam, né? Enfim, aí você vai tirar o pó. E o que você vai fazer? Você vai passar o seu adesivador, o primer sem ácido, na área da cutícula. Tá? Vai passar ele ali na área da cutícula. Ele vai ajudar a selar ali, né? Ajudar a selar. E aí você vem com o seu selante ou o seu top coat, né? O que você for usar ali na hora. E aí você vai começar passando ele por baixo. Sempre por baixo. Sabe por quê? Se você limpar o pincel ali e ir direto lá na área da cutícula, até você ir pro final, vai ter escorrido lá na área da cutícula e vai dar descolamento. Então você começa, né, por baixo, já vai deixando todo o excesso ali. E quando chega aqui, ó, em vez de você levar assim, você dá uma levantadinha nele. Porque quando você leva ele deitado, você tá levando um monte de produto pra lá. Então você dá uma inclinadinha nele, trabalha bem ali e vem voltando pra baixo de novo. E sempre tentar deixar o top coat bem juntinho ou até um pouquinho a mais que o gel, né? Encostado um pouquinho a mais. Eu, às vezes, o que eu faço, né? Depois que eu passei a lixa fecha-poros e tirei o pó, eu venho com a minha espátula, né? Vamos fingir que isso aqui é a minha espátula. E bem de levinho, eu dou uma afastadinha de volta na cutícula dela. E aí, passo meu adesivador e passo top coat. Fica mais profundo, né? Mas tem que cuidar nessa hora, se você for fazer, né? Porque se você retirou o excesso lá no começo, ele já tá bem sensível. Então, se você ficar ali empurrando, vai machucar. Então, eu faço isso. Eu dou, né? Passo um pouquinho da espátula ali. Inclusive, quando eu passo a espátula, eu já sinto se tem degrau. Se a minha espátula já, né, deu uma apanhadinha pra subir, é sinal que tem degrau. Se ela passa bem certinho, ó, não tem degrau nenhum. Já não vai ter, não tá propensa a descolamento. Então, eu dou uma jogadinha na cutícula lá dentro, uma empurradinha, né? Passo o adesivador e passo o top coat. E aí, gente, é importante você ter tirado o pó, porque às vezes o que acontece? Você passa o top coat lá, e aí quando você finaliza a unha, muitas de nós começam a esmaltar, né? Esmalta a unha da cliente já no próprio espaço. O que acontece? Tem uma bolinha ali. E a bolinha lá no top coat, por causa de um pozinho. Porque quando a gente lixa, né, o pó ele sobe, né? Muitos produtos o pó sobe bem, né? Então fica ali no ar também. Então é importante você sempre, né? Se você não trabalha com aspirador, que é o meu caso, eu sempre limpo a toalhinha, né? Vou fazendo esse procedimento, vou limpando. Pra não ficar muito pó ali no ar, né? Ou conforme você vai mexendo nas coisas e aí voltar ali pro seu top coat. Porque além de ficar uma unha bem finalizada, o seu produto também não vai contaminar. Né? Porque esse pó em contato com primer e desidratador e top coat fica contaminado, né? A gente busca, né, melhorar, busca ser uma profissional melhor. Só pelo fato de você estar aqui escutando a teoria, que muitas pessoas não estão nem aí pra teoria, mas só de você estar escutando a teoria, você já tá já tá melhor que ontem. Já tá melhor que ontem. E vai melhorar cada vez mais. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer unha e ver outros fazendo unha. Porém, a teoria, você ter o conhecimento é essencial. Porque não é só fazer unha. Né? Você vai explicar pra sua cliente, você vai passar segurança pra ela. Né? As pessoas não querem, no Instagram, é a nossa vitrine, mas elas não querem ver só a unha. Elas se interessam por uma informação a mais que você passa. Então, isso tudo soma, né? Pra gente ser uma boa profissional. E as pessoas notam isso. Quando você sabe explicar o porquê, né? Por exemplo, uma cliente que ela não quer curvatura. Você vai explicar por quê da curvatura. Olha, dá pra gente fazer uma curvatura mais suave, mas assim, ó, sem curvatura não dá, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E daí ela vai ver, não, ela sabe do que ela tá falando. Apesar de que, mesmo assim, que ela não gostar, tem gente que não gosta, né? Que eu não sei como, mas não gosta de curvatura, ela vai entender. Mesma coisa é a manutenção, né? Ó, manutenção é com 21 dias.
Ai, mas por que 21 dias? Não dá pra ser 30? Então, ó, é 21 dias porque isso, porque aquilo ali, porque foi estudado, foi. Entendeu? Então você passa segurança pra ela, daí ela vai pensar, não, é com 21 dias, né? Porque ela me explicou por quê, por causa disso, disso e aquilo. Então, gente, é isso. Eram essas as dicas.